Hoje iniciaremos mais um ciclo de estudos acerca das entidades. Há um tempo atrás nós falamos sobre Exu Sete Porteiras com uma relativa limitância de informações. E claro, no final do vídeo eu falei se alguém queria uma parte 2. Daí então eu pensei, com tanta informação disponível agora de estudos recentes, por que não fazer um estudo na íntegra acerca desses importantíssimos guardiões dos terreiros? Portanto, hoje nós começamos a estudar Exu Sete Porteiras de forma atualizada, com mais informações, principalmente para você, meu irmão e minha irmã, que está compreendendo essa entidade para melhor trabalhar com ela. Vamos lá. Eu sou Renato Bosco, dirigente da TUSP. Caso você esteja chegando ao canal através desse vídeo, peço que nos apoie deixando o like já no início do vídeo, inscreva-se no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo que vier a ser postado. E claro, caso aprecie nosso conteúdo, compartilhe esse e outros vídeos do canal através das redes sociais para que essa informação e demais outros vídeos cheguem a cada vez mais pessoas. Exu Sete Porteiras, um guardião de extrema importância em todos os terreiros de Umbanda. Sim, todos. Você entenderá a importância deles a partir desse vídeo, nessa primeira parte, um estudo que será dividido em 3, para que o vídeo não fique longo, moroso e possa causar eventual desinteresse por parte de quem está assistindo. Portanto, vamos começar a falar sobre quem são esses guardiões. Quem são esses Exus tão valorosos? Vamos lá então, na lousa. São um subagrupamento, ou seja, eles vieram de uma falange primeira, de um agrupamento primeiro de espíritos. Advieram, de Exu Porteira. Então, Exu Porteira seria o primeiro da falange dos, entre aspas, para melhor dinamizar, dos porteiras, e assim outros começaram a aparecer sobre a liderança de Exu Porteira. Correto? Muito bem. Esses guardiões são tão importantes porque eles guardam os acessos, entendam por acessos, portais do mundo físico para o mundo espiritual e vice-versa, junto com 8 outros subagrupamentos que não necessariamente são de Exu Porteiro. Por que 8 subagrupamentos? Porque acredita-se, pelo menos na nossa doutrina, que o plano físico, vamos colocar aqui o plano físico, e temos o plano espiritual. Nesse plano espiritual e plano físico, existe um meio. Esse entre planos, vejam bem, entre planos, teriam 9 acessos diferentes, portanto, 9 portais. E não é uma coisa que é deliberada da nossa doutrina. Essa conceituação de realidades entre mundos, existências entre mundos, está presente em outras filosofias magísticas, em outras filosofias iniciáticas, religiosas, tais como nós podemos citar a própria Cabala judaica, que tem a Sefirot, que seriam planos de consciência barra existência, que seriam um total de 10, mas para o homem vivo, ou seja, para a humanidade viva encarnada, 9 são os únicos acessos que eles podem alcançar em vida, ficando de fora dessa conta Keter, que seria a coroa, e os véus da existência, que seria a Ensof Aur, e assim sucessivamente. Ainda com os nórdicos tinham a ideia de 9 planos de existência, que era representado pela Yggdrasil, que seria a árvore da vida para os nórdicos. E nós, na nossa conceituação de entre planos, também acreditamos nesses 9 acessos. E cada um desses acessos é protegido, é guardado por uma falange de guardiões. Quais são essas falanges? Vamos lá. Junta seus 7 porteiras, a falange de 7 porteiras, tá? O subagrupamento
guardam esses planos, esses portais de existência, digamos assim. Exu porteira, 7 trevas, meia-noite, 7 porteiras, tronqueira, 7 tronqueiras, tranca-rua das almas, 7 portais e 7 garfos. Cada qual vai proteger um acesso dessa conexão de realidade entre planos. Digamos que do plano físico para o plano espiritual existem 9 acessos e cada um dessas falanges, no caso, fazem a guarda desses portais. No caso de Exu 7 porteiras, ele faz, junto a Exu meia-noite, a guarda de portões temporais. No caso, Exu meia-noite que guarda os portões das 6 da tarde à meia-noite. Exu porteira seria da meia-noite ao meio-dia. Certo? Então aqui nós temos um guardião das horas grandes e também das horas grandes. Os portões do dia, os acessos dos espíritos para o plano físico, haja vista de que somos influenciados espiritualmente 24 horas por dia, os espíritos atuantes no dia ficam sob a supervisão, sobre a sentinela da guarda do acesso de Exu 7 porteiras. São Exus de conduta extremamente séria, muito discretos, visam a disciplina sem fronteiras e, claro, visam também um aprimoramento constante de seus médiuns. Por isso, geralmente, os médiuns de Exu 7 porteiras são pessoas que procuram o conhecimento, procuram compreender a espiritualidade, procuram compreender os trabalhos empenhados, as significações dos trabalhos. Geralmente são pessoas muito dedicadas em compreender, em aprimorar, em aperfeiçoar os trabalhos que atuam em prol da caridade, em prol do aperfeiçoamento, em prol da melhor construção de si mesmo junto com os amigos espirituais. Semelhante a Exu meia-noite, Exu porteira também tem uma manifestação muito discreta. Claro que isso anda concomitante com a percepção que o médium tem acerca de Exu. Portanto, se tem uma percepção o máximo assertiva possível quando se desvencilha daquele aspecto maligno, diabólico, demoníaco, que nós já falamos incessantemente aqui no canal, Exu 7 porteiras, bem como Exu meia-noite, vão ser muito discretos na sua manifestação. Lógico que tem a fundamentação da gargalhada, tem a fundamentação de saudar a tronqueira, mas não apelarão para a pirotecnia, não apelarão para aquela coisa monstruosa, para poderem provar de alguma forma que estão lá. Muito pelo contrário, Exu meia-noite e Exu 7 porteiras não precisam disso, bem como nenhum outro guardião. Mas como Exu 7 porteiras tem esse viés mais sério, bem reto, bem direto, então ele acaba sendo muito discreto na sua manifestação. Acredita quem quer, quem não acredita, a porta da rua é serventia da casa. Com ele é bem assim, é bem objetivo, bem direto. Digamos que com ele, nas palavras atuais, não tem muitas ideias, né? Então ele, nessa postura firme, nessa postura enérgica por muitas vezes, apesar de que pode, a depender da situação, manifestar um relativo senso de humor, Exu 7 porteiras se coloca muito austero nos terreiros, bem como na totalidade de seus trabalhos. E claro, Exu 7 porteiras está presente em todos os terreiros, todos, sem exceção. Por quê? Ele pode estar atuando com médiuns, claro, através dos trabalhos de incorporação, podem atuar na corrente de higienização energética, aqueles espíritos que promovem o expurgo de energias negativas, o expurgo de espíritos inferiores que podem estar escondidos no terreiro, tá? Então na corrente de limpeza eles podem estar também, e também vão estar na guarda dos portões. Mas que portões são esses? Muito simples. Nós entendemos o terreiro como um templo,
Nós temos que ter a noção de que nós temos o templo físico e temos a egrégora energética. Ou seja, quando todos os médiuns da corrente, a consulência, os médiuns e tudo mais estão nos trabalhos, se eleva uma egrégora, uma força, uma energia. E essa energia reflete diretamente nos aspectos energéticos do terreiro. E assim como nós temos a tronqueira, assim como nós temos a porta de acesso do terreiro, ou viés energético, a dimensão energética também tem os seus acessos. E quem estão nesses acessos? Toda essa galera aqui. Todos eles. Exu Porteira, 7 Trevas, Meia-Noite, 7 Porteiras, Tronqueiras, 7 Tronqueiras, Tranca-Rua das Almas, 7 Portais, 7 Garfos. Podemos citar alguns. 7 porteiras atuando no acesso dos portões do dia. Exu Meia-Noite, dos portões à noite. Tranca-Rua das Almas, na guarda do templo. Exu 7 Trevas, protegendo também as energias da tronqueira. Dentre outros acessos que são guardados pelos outros guardiões. Portanto, todo terreiro tem um Exu 7 Porteiras. Pode ser que trabalhe com o médium, mas pode ser que trabalhe no viés astral, no viés espiritual, exclusivamente no viés espiritual. Daí a grande importância que eles têm nos terreiros. Claro que isso é uma variante de doutrina, pessoal. Por exemplo, nós, nos nossos trabalhos, toda vez que nós vamos abrir o terreiro, que vamos firmar o congá, eu firmo para Exu 7 Porteiras e firmo para Exu 7 Trevas e para Tranca-Rua das Almas. Esses são os três que, fora os guardiões que trabalham comigo, são esses três que eu sempre firmo, que são guardas de acesso, certo? E nós temos também o apadrinhamento de Exu Meia-Noite, através do nosso padrinho espiritual, que nos auxilia muito, que é lá do Rio de Janeiro. Então nós temos uma certa, como que eu posso dizer, uma certa ritualística para com isso. Mas é claro, isso vai variar de terreiro para terreiro, circunstância para circunstância, cada casa é uma casa. Nós vimos uma segurança, nós vimos uma concentração, uma firmeza maior a partir do momento que nos foi orientado firmar sempre para Exu 7 Porteiras, 7 Trevas, Tranca-Rua das Almas e Exu Meia-Noite. Ok? Vamos a outras características agora. Nas indumentárias, chapéu, cartola ou rodia, que a gente já falou aqui, é um pano preparado para poder cobrir, né, fazer a volta na cabeça do médium, que pode ser preto, vermelho, vermelho ou preto, preto e vermelho, sempre serão nessas cores. Claro que isso também parte muito da individualidade do guardião, portanto, não é uma regra absoluta, ok? E essas cores se estenderão para suas capas e fios de pontas, caso use, ok? Ferramentas. Pode-se utilizar 7 réplicas de tridente, que são aqueles tridentes pequenininhos que a gente acha, aqueles tridentes de ferro, sabe? Pode ser 7 chaves. Por que chaves, pessoal? Chave é o acesso de uma porta, é o acesso para uma outra realidade. Já esses tridentes é porque nós veremos na nomenclatura simbólica a totalidade dos trabalhos de Exu 7 Porteiras. Portanto, não percam os próximos vídeos, que nós falaremos com muita abrangência. Além disso, vão se utilizar do caldeirão, vão se utilizar de pemba branca, preta, vermelha. Alguns fazem uso de corrente, outros fazem uso de espadas, réplica de espadas, ou então réplicas de adaga e uma infinidade de outros elementos. A bebida é um ponto muito importante para que nós falemos, ok? É muito importante esse elemento para Exu 7 Porteiras, porque eles são manipuladores etéreos por excelência, e são justamente no manipular dessa bebida, que nem sempre é a ingestão, às vezes deixam até no ponto de força lá inerte, só usa quando for necessário, é justamente da extração do éter presente na molécula do álcool, que eles fazem esse acesso do plano físico para o plano espiritual em seu entreplanos. E essas bebidas geralmente, podem haver algumas exceções,
são o uísque, o gin e os licores herbáceos. Quais são os licores herbáceos? São licores feitos através da fermentação de ervas. Portanto, pode ser o absinto, pode ser o chartreuse, que a gente já falou aqui também. Pode ser os licores mais frios, portanto, o licor de hortelã, que é comumente chamado de menta, apesar de ser muito diferente um do outro, e assim sucessivamente. Os fumos, charuto, cigarrilha, sempre robusto, de boa qualidade, fumo concentrado, para uma correta defumação. Tá? Se sua casa permite que você oferende os guardiões, não somente os guardiões, mas qualquer outro guia espiritual com alimentos, pode ser feito um padê à base de mel, dendê e uísque. Nós fizemos uma firmeza simples e poderosa de Exu, serve para todos os Exus, mas se você quiser chegar mais próximo de Exu Sete Porteiras, o padê ideal é colocar um pouco de mel, um pouco de dendê e um pouco de uísque. Uma carne branca, podendo ser frango, podendo ser peixe, podendo ser até mesmo a carne de porco, ok? Pouquíssimo utilizada, mas há quem use. Folhas de mamona, ou folhas de bananeira, ou folhas de laranjeira, que são bem características de Exu, e a bebida de preferência e o fumo de preferência. Os pontos de força de Exu Sete Porteiras está nas encruzilhadas, nas campinas, nos portões do cemitério, nas estradas e nas matas. Tendo explicado com uma certa profundidade essas características principais de Exu Sete Porteiras, vamos agora falar um pouquinho da sua incorporação. A incorporação de Exu Sete Porteiras pode ter variáveis nessa ordem de 4 chakras, mas em regra, haverão aqueles que falarão o contrário, sempre tem, porque é uma questão doutrinária de como se percebe o guia, de como ele vai vir a se manifestar, mas em regra a incorporação se dá na interação de 4 chakras, tá? Quais são esses chakras? Sacro, também chamado de chakra sexual. Umbilical, autodedutivo, presente na região do umbigo. Laríngeo, aquele que controla a nossa fala. E o frontal, que é também chamado do terceiro olho, aquele que nos expande a visão do mundo espiritual. No processo de firmeza, no processo de concentração da vinda de Exu Sete Porteiras, em regra, mais uma vez, ok? Tem-se a estimulação do sacro, que vai firmar as forças de Exu Sete Porteiras e as estabilizar. Nós devemos lembrar que Exu é uma força de movimentação. Então, uma vez que o sacro está associado à terra, para a terra tem que ter algo que a firme, portanto, começa essa movimentação no chakra sacro. Posteriormente, indo para o umbilical, que é a movimentação metabólica que pega essa região do umbigo, pega a região do baço, que é uma interação com o chakra esplênico, e vai se começar uma movimentação metabólica que estimula todos os outros chakras. Portanto, se nós temos o sacro, que já foi estimulado, depois temos o umbilical. O umbilical trata de estimular o esplênico, o cardíaco, que são aqueles que ficaram para fora, ok? Depois disso, chega ao laríngeo. O laríngeo, que é o controle da fala, a contenção, ou seja, dominar a fala, fala palavras de poder, ou seja, o ato de falar, vibrações de energia. Então, o Exu Sete Porteiras vai fazendo essa conexão ascendente e vai pegando a fala. E depois vem o frontal, que com o estímulo do terceiro olho, que é o frontal, vai acessar o chakra coronário e assim vai se tendo a conexão completa de Exu Sete Porteiras com o seu médium. Nessa manifestação, como foi falado, Exu Sete Porteiras tende a ser muito discreto se o médium tem uma percepção adequada acerca de suas forças. Não será de muita pirotecnia, pode vir sim ajoelhando ao chão num ato de respeito ao espaço sagrado, vai saudar o chão, porque todo chão tem um dono, tem um orixá que rege o chão, no nosso caso é Oxóssi, não à toa o canal chama Casa de Pai Oxóssi, ok?
e ele vai dar a sua gargalhada, que tem a questão de fundamento, mas nada exagerado, e assim logo já assume sua postura para os seus trabalhos. Para trabalhar com o eixo 7 porteira, meu irmão e minha irmã, a percepção anda muito para e passo. Muito para e passo, pois é um guardião de muita seriedade, e essa seriedade é cobrada até nesse processo de percepção. Tendo explicado até aqui, vamos abordar agora de forma muito mais aprofundada a regência de eixo 7 porteiras. Vamos à parte final dessa primeira parte do estudo acerca de eixo 7 porteiras, aonde nós falaremos um pouco sobre a regência com mais profundidade ou com o máximo de profundidade que podemos ter para esse momento. Para quem assistiu o primeiro vídeo que nós fizemos de eixo 7 porteiras, já há 2 anos atrás, nós falamos sobre essa regência aqui, de que eixo 7 porteiras seria regido primeiramente em Exu, depois vibraria em Omulu, Oxóssi, Ogum, e assim teríamos eixo 7 porteiras. Vamos entender o porquê dessa regência e primeiras vibrações, e depois nesse contexto. Vamos por partes. Exu é força de movimentação. Movimentação, comunicação. Portanto, só por esse fato, esse número 7 já tem a sua explicação, que nós falaremos depois com mais profundidade quando nós formos estudar a nomenclatura simbólica. Mas aqui nós já podemos entender que quando se tem a regência por Exu, tem-se uma comunicação com todas as linhas de Umbanda, independente do segmento, tá? Às vezes uma vai ser a tradicional que nós seguimos, que é Oxalá, Ogum, Xangô, Oxum, Obaluaê, Iemanjá e assim por diante. Pode ser alguma outra, sempre terá uma comunicação com todas as linhas. Portanto, aqui nós já temos a ideia de totalidade. Ok? Vamos lá então. Vibra em Omulu. Por que Omulu? Omulu, o orixá da morte, mas não como o fim da vida, mas como a necessidade do fim para os recomeços, o recomeço cíclico da vida. Portanto, uma ligação com cura, uma ligação com desobsessão, uma ligação com autoridade entre espíritos. Daí que nós vemos o porquê que ele é um dos guardiões dos 9 portais da existência, do entreplanos, daquele acesso entre a vida e a morte. Já em Oxóssi tem o conhecimento. Portanto, quando se fala que Exu 7 porteiras visa o aprimoramento de seus médiuns, o aprimoramento constante, é justamente essa vibração em Oxóssi posterior a Exu que movimenta, que traz essa movimentação do conhecer, essa movimentação de aperfeiçoamento e de se aprimorar. E claro, em Ogum é o viés disciplinador, ou seja, aquele comportamento mais enérgico, talvez imparcial, pouca conversa, mais objetividade, que é pertencente a Exu 7 porteiras. Nesse viés então de movimentação, nós temos aqui também a evolução e geração. Nesse viés de conhecimento, também atribuições magísticas. Portanto, conhecimento, ato de vontade concomitante, dá-se o uso da magia. E em Ogum, esse fator disciplinador, legislativo, guardião da lei, e claro, conhecedor de caminhos, tem-se a formação de Exu 7 porteiras. E posteriormente pode-se vibrar em outros orixás. Quando vibra em Oxalá, que comumente pode haver alguma mudança, é chamado de Exu 7 porteiras da Lira. Teremos uma ideia de totalidade, que para quem já conhece esse quadro sabe que quando falamos de totalidade no número 7,
é porque esse guardião em questão pode atuar em qualquer necessidade espiritual. Contudo, para Exu Sete Porteiras, quando ele vibra em um posterior orixá, ele terá uma especialização maior. Portanto, em Oxalá, vai atuar na fé, no aconselhamento, vai atuar justamente na fé nessa questão de controle. Também vai atuar na limpeza de energias negativas, energias obscuras, Vamos lá. Quando Exu Sete Porteiras vibra novamente em Oxóssi ou Oxum, comumente chamado de Exu Sete Porteira das Matas. E lembrando, pessoal, que Exu Sete Porteiras, como guardião de portões no período do dia, que nós falamos na nossa parte 1, a cada uma dessas vibrações, ele estará atuando nesses portais de dia, na fé, no conhecimento, no caso de Oxum, o amor, em Ogum, a lei, Xangô, justiça, Obaluaê, evolução, Nanã, evolução, Iemanjá, geração. Ele vai estar atuando preponderantemente, de forma mais destacada nesse viés. Portanto, continuando, em Oxóssi, comumente chamado de Exu Sete Porteira das Matas, vai atuar através da cura por elementais. Entenda por elementais até mesmo o uso de ervas. Poderá ainda estar atuando magisticamente com os elementos da natureza, portanto, fogo, ar, terra, ar, certo? Poderá estar atuando na instrução do conhecimento. Nada em comum é um Exu Sete Porteiras ser o guia de frente de um médium, porque ele está rechaçado nessa ideia de conhecimento. Quando vibra posteriormente em Ogum, atuará nos caminhos, escolhas, decisões. O mesmo se aplicando a Yansan e Xangô, mas na interação de Xangô com Yansan ainda atuará em quebra de demandas. Quando vibram em Ogum, Yansan ou Xangô, geralmente são Exu Sete Porteiras das encruzilhadas, certo? E em Obaluaê, Nanã e Iemanjá, que são todos detentores dos mistérios da morte. Porque Iemanjá, a dona da grande Calunga, a grande Calunga, que é o mar, aonde pessoas eram jogadas dos navios quando morriam, portanto, mar. Então esses aqui têm já uma ligação com a vida, com a transmutação da vida em Nanã e na geração. E Obaluaê, sendo o mundo também, é o ciclo da vida. Daqui poderemos ter Exu Sete Porteira das Almas, da Praia, da Calunga e do Cruzeiro, que vão estar atuando preponderantemente com espíritos negativos, ou seja, lidando com eles, combatendo eles. Espíritos negativos. Portanto, repassando, Exu, Omulu, Oxóssi, Ogum, na regência, vibrações posteriores, tem-se Exu Sete Porteiras, que vibrará posteriormente ou em Oxalá, revibrando em Oxóssi, ou Oxum, vibrando em Oxum, revibrando em Ogum, ou revibrando em Omulu, e assim ele vai ganhando uma preponderância nas suas atuações. E essa foi a parte 1 do nosso estudo acerca de Exu Sete Porteiras. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, dê sua força, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é construtivo e será útil a cada vez mais pessoas. Não se esqueça, claro, de se inscrever e compartilhar esse e outros vídeos do canal através das redes sociais. Ficou alguma dúvida, quer deixar alguma sugestão de conteúdo ou a sua opinião? Fique à vontade nos comentários, sempre estamos lendo, respondendo quando possível, mas claro, sempre trazendo os conteúdos sugeridos pelos irmãos e irmãs de nosso canal. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima.